O Irã tem passado por um momento bastante histórico. Eu diria que talvez a melhor chance que o povo iraniano tem de se libertar do regime totalitário dos ayatolás, desse regime teocrático que se instalou no país em 1979 após a queda do Shah Reza Pahlavi. É muito por influência da grande potência à época global, que era a União Soviética, a extinta União Soviética. O povo iraniano tentou por diversas vezes se rebelar contra o sistema, e é importante dizer que o Irã é um país de mais de 90 milhões de habitantes, cuja a grande maioria são jovens, né? Então, os filhos da revolução, assim como são chamados, passam aí de 60% da população jovem, indignada com a inflação, indignada com o baixo poder de compra, com o desemprego e com a restrição de liberdades, Danúbio. Eu diria que a liberdade para o povo iraniano, que tem sido cerceada desde 1979, é um dos principais atributos que se busca através dessas incursões em mais de 100 cidades desde a virada do ano de 2025 para 2026. E é em busca dessa liberdade, liberdade de manifestação, liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade de pensar sem ser censurado previamente, que eu acredito que essa chance seja uma chance real, mesmo que com um apoio não tão declarado de países e potências internacionais, do povo se retomar as rédeas do país e fazer com que o Irã se abra novamente economicamente e socialmente para o mundo, se alinhando novamente ao eixo do hemisfério ocidental, cujos valores sociais e de direitos humanos nós apreciamos tanto aqui no Brasil, nas Américas e na Europa. Beni, seja bem-vindo. Você que é iraniano, eu queria que você contasse um pouco da sua história e como você tem acompanhado, evidentemente, porque a gente sabe que as comunicações estão praticamente interrompidas, né? E também o silêncio, né, brasileiro. Muito, na época lá do Israel e Hamas, muito se falava até de genocídio de Israel, e agora a diplomacia brasileira está fingindo que não está acontecendo nada lá no Irã. Marcelo, bom dia. É uma tristeza acompanhar o comportamento da diplomacia brasileira em relação a países que sofrem há décadas por regimes opressores como o Irã. Essa indignação seletiva da diplomacia brasileira deveria ser um instrumento de ainda maior revolta quando nós observamos outros casos, como você muito bem trouxe, do ataque do Hamas ao povo israelense, um povo democrático, um país democrático, uma das raras democracias do Oriente Médio, em que, infelizmente, a democracia brasileira se postou do lado errado. E a história, ela inevitavelmente vai contar esses capítulos que nós estamos vivenciando. O Brasil, Marcelo, está alinhado por interesses ideológicos ao hemisfério oriental, às potências do hemisfério oriental, notadamente Rússia, ex-União Soviética, e a grande potência emergente China. A ideologia desses dois países, somada aos interesses geopolíticos e macroeconômicos, e a presença desses países nos BRICS, cuja fundação passou também pela interlocução do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, faz com que nós estejamos posicionados num efeito dominó da geopolítica que eventualmente pode nos causar danos caso nós não sejamos hábeis enquanto país neutro que nós sempre fomos e país amigo, nação amiga que nós sempre fomos desde Oswaldo Aranha, o primeiro presidente da ONU, a primeira pessoa a presidir uma sessão das Nações Unidas e ao declarar o Estado de Israel como o primeiro Estado sionista desde a libertação dos judeus da Segunda Guerra, nós temos esse papel de neutralidade e de servirmos de apoio e não de nos aliarmos ideologicamente a um eixo que não nos compete. Nós fazemos parte do hemisfério ocidental, cuja hegemonia inevitavelmente é norte-americana, e nós precisamos desse alinhamento de forma a não nos prestarmos a estar contra aqueles que são aliados históricos do Brasil, mas especialmente o Brasil, a diplomacia brasileira, não deve se alinhar a países que cometem agressão
ataques à sua própria população, aos filhos da sua própria terra e especialmente países que cometem crimes contra a humanidade. O Irã vem repetidas vezes cometendo crimes contra a humanidade, matando, assassinando o seu próprio povo de forma deliberada, e o número, Marcelo, confuso de 2.000 mortes, 12.000 mortes. A gente tem números que a gente recebe que passa de dezenas de milhares de mortes, e o regime dos ayatolás, um regime teocrático, opressor, mentiroso, populista, declaradamente encerra o acesso da sua população às mídias e acesso à tecnologia, internet, etc., de forma propositada para que o mundo não saiba o que está acontecendo. E essa conivência de algumas nações, dentre elas Brasil, Rússia, China e tantos outros, que se calam a esse, e aí sim, genocídio praticado pelo regime dos ayatolás contra o seu próprio povo, entristece e envergonha a todos que observam essa grande nação brasileira que outrora liderou capítulos importantes da história do mundo. Beni, nós estamos aqui acompanhando, né, toda essa discussão, e a Mônica Rosenberg participa com a gente aqui do Jornal da Manhã. Também tem uma pergunta para você, Mônica. Beni, o Irã não é um país árabe, né? É um país de origem persa. É muito importante fazer essa distinção, que em 1979 era um país moderno, pujante, tinha universidades, as mulheres iranianas maravilhosas nas ruas, trabalhando, estudando. Assim, um exemplo de país no Oriente Médio, e foi derrubado, né, com a acusação de que o Shah tinha se vendido para o imperialismo americano. Vamos lembrar que era aquela época da Guerra Fria. Uniram-se dois grupos que não gostam muito de liberdade, os comunistas e os extremistas religiosos, fizeram essa revolução, que sabemos que não é revolução nenhuma. Você está até sorrindo porque parece piada quando a gente conta essa história. E aí foram anos e anos desta violência, do jihadismo, da repressão, da lei religiosa. Mas este movimento que está agora aí deflagrado e que esperamos que vá realmente resultar numa mudança de regime, me preocupa muito quando a gente começa essa nota falando que os protestos estão acalmando, arrefecendo, porque não podemos permitir. Quando isso acontece, a fala que havia era de que era um movimento econômico, era um protesto econômico. E você é um especialista em investimentos, obviamente tem um olhar de economia, sabe que já houve o movimento verde, não é o primeiro protesto. Já houve quando mataram aquela moça, a Marmina Ramsa, por mostrar os cabelos, também o povo foi para as ruas. Por que agora estão dizendo que é um movimento econômico e simplesmente não falam logo que o que é um pedido de liberdade, o povo na rua pedindo a volta do Shah? Dá para fazer um paralelo com o que aconteceu aqui no Brasil, quando foi o impeachment da Dilma, e que começou por causa dos 10 centavos, e que não era pelos 10 centavos, na verdade, aquilo era apenas uma desculpa para chamar o povo para a rua? Mônica, sua colocação foi brilhante. O Irã, na era do Shah Reza Pahlavi, era aliado de primeira hora do Ocidente. A amizade milenar entre persas e judeus se estabelecia e florescia no Oriente Médio como uma aliança não só econômica e de estratégia militar e de pacificação do Oriente Médio, mas também uma aliança verdadeiramente robusta com o eixo ocidental democrático de valores, de preservação da democracia como nós conhecíamos, e agora ela está um pouco abalada porque o termo democracia tem sido usurpado por aqueles justamente que praticam o inverso. E o Irã, infelizmente, se deixou dominar por esse regime teocrático, comunista, infelizmente populista, alinhado aos valores da então União Soviética, e isso se preservou até hoje. As diversas revoltas que o povo tentou trazer à tona e que foram imediatamente censurados, não só pela guarda revolucionária truculenta, sanguinária do regime iraniano, mas também pelo governo de uma forma geral, fizeram com que o mundo, de certa forma, não se ativesse ao que está acontecendo com o povo. O povo, por diversas vezes, tentou e ele foi suprimido. Mônica, apenas no ano passado, a gente tem informações de que mais de 2.000 pessoas foram enforcadas em praça pública por se oporem ao regime iraniano. Enforcadas em praça pública por se oporem ao regime iraniano. Qual é o crime, o delito dessas pessoas?
eu não concordo com o regime. E a romantização de algumas partes da sociedade ocidental sobre esse regime sanguinário é o que mais me entristece e entristece diversas pessoas que conhecem minimamente de história e entendem que o que está acontecendo lá não deveria estar acontecendo. A gente sabe que o povo está sendo suprimido, está sendo sufocado há décadas, e eu diria que nós estamos chegando, Mônica, no que se chama nos Estados Unidos, na expressão em inglês, de point of no return. A gente está chegando num momento que não há mais retorno. O povo não se importa mais, infelizmente, Mônica, em morrer lutando pela liberdade. Jovens estão morrendo todos os dias em números incontáveis, porque a mídia não tem acesso, jornalistas não têm acesso, a internet está cortada, e o regime iraniano vai mentir até quando puder, e com a conivência de Rússia, China e o silêncio brasileiro, da diplomacia brasileira, que deveria estar alinhado aos valores ocidentais e de direitos humanos. Mas o povo, Mônica, está tendo uma primeira grande chance. E essa primeira grande chance, Mônica, vem de uma ajuda crucial, cirúrgica, da IDF, do exército israelense, do regime de Benjamin Netanyahu, um bravo presidente israelense, que tem feito incursões cirúrgicas desde meados do ano passado e que alijou o governo dos ayatolás, esse regime sanguinário dos ayatolás, com bombardeios estratégicos não só à infraestrutura nuclear iraniana, mas também eliminando lideranças importantes da guarda revolucionária do regime islâmico. Perceba, IRRG, como é a sigla da Guarda Revolucionária, não está ligada ao Irã, está ligada à Revolução Islâmica, que é patética, literalmente, Mônica. Isso de se falar de Revolução Islâmica é um intuito barato que há 46 anos se impõe ao mundo, cuja a declaração do Ayatollah Khomeini era de que estava se preservando a democracia e a soberania, bem entre aspas, do povo iraniano, elegendo um inimigo comum de primeira hora, que era nos Estados Unidos e na subsequência Israel, para que se deturpasse a realidade. E a grande tristeza que a gente sente, Mônica, é que com o passar dos anos e a relativização do mal por grande parte da sociedade permitiu que tiranos como o Ayatollah Khomeini e o seu sucessor, o Ayatollah Khamenei, e toda a sua estirpe fizessem o que fizessem, as barbáries que fizeram e estão fazendo com o povo iraniano, porque as pessoas não conseguem mais entender o que acontece em países do Oriente por não conhecerem as realidades do Oriente. A guerra interna do Irã e o massacre do povo iraniano é uma realidade, e eu torço demais que o Irã se liberte do jugo desses tiranos ayatolás que transformaram o país numa teocracia, que jamais deveria acontecer. Nenhuma nação deveria permitir que religião e política se misturassem, e que o Irã liberto volte a tratar economicamente com outras nações do mundo, socialmente com outras nações do mundo, e especialmente volte a respeitar os direitos humanos, cuja primeira menção a esses direitos nasceu de Ciro o Grande, o imperador da Pérsia, lá em meados de 2.500 anos atrás. Bom, conversamos com o iraniano Beni Fardi, e também especialista em finanças. Agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Manhã, Beni.